Eu chamo agora o professor Rafael Porte da Rocha. O Rafael Porte da Rocha, ele é graduado, mestre e doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É fundador e atualmente coordena o Centro de Documentação e Acervo Digital da Pesquisa, CEDAP, órgão auxiliar da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, a FABICO, que tem como objetivos dar suporte à pesquisa, promover a curadoria de ativos digitais através da digitalização e impulsionar avanços nos métodos de digitalização e curadoria, por meio de uma abordagem interdisciplinar das áreas de ciência da informação, comunicação e informática. Bom dia a todos. Alô? Bom dia a todos. Queria parabenizar e agradecer, né, pelo evento. Acho que é um evento muito importante, né, principalmente a questão da preservação digital, né, está muito em voga. Eu vou apresentar aqui como é que a gente está atuando na questão da implantação de um centro que envolve a questão da digitalização e a questão dos dados da pesquisa, né? Então, é um centro novo que foi criado, digamos assim, entrou em operação mais ou menos há uns 2 anos, né? Então, inclusive, o fato dele ser novo nos abre também uma oportunidade, né? Como a gente está começando tudo do zero, né, de já pensar de como é que ele vai, né, ser construído. Então, o CEDAP, né, Centro de Documentação e Acervo Digital da Pesquisa da URGS, ele é um órgão auxiliar da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da universidade, né? Então, na realidade, os objetivos dele, né, dar suporte à pesquisa científica, tecnológica, artística e cultural, através da digitalização e curadoria de ativos da pesquisa, né? Inclusive, até a gente usa a palavra ativos. Quando a gente criou, a gente não usou a palavra dado, né? Até quando a gente criou, foi lá o edital foi de 2010, né? O termo ativo também já era bastante usado, né? Eu até acho que o termo ativo até é mais amplo um pouco que o termo dado, né? E também avançar, né, no estado da arte, né? O CEDAP foi criado através, né, a gente conseguiu suporte da FINEP, né, através do edital CT Infra. O edital é de 2010, os recursos começaram a chegar 2014, 2015, né? Então, nós estamos no processo de início, né, de implantação. Então, onde o nosso grande desafio é, né, já criar uma estrutura que viabilize, né, o desenvolvimento dele. Então, em algumas ações, a gente ainda não está executando plenamente, né, mas nós estamos mostrando aqui a nossa preocupação, então, de como viabilizar e permitir o desenvolvimento, né, o funcionamento, então, do CEDAP, né? Então, com relação o CEDAP também tem o objetivo dele, né, é de dar apoio ao pesquisador da universidade, né? Então, com relação a questões de digitalização, é um laboratório multiusuário, né? E com relação à questão do dado da pesquisa, né? Não é, digamos assim, função nossa, né, ser um repositório, por exemplo, né, mas sim viabilizar a problemática do pesquisador, né? Não quer dizer que a gente não tenha um nosso em caso, né, a gente até está desenvolvendo um nosso, né, em caso de não se ter outra possibilidade, né, para o pesquisador. Mas nós temos lá na nossa universidade o nosso repositório, há um projeto de se criar um repositório de dados da pesquisa, né? Então, o nosso objetivo é dominar o conhecimento, né, digitalização de dados da pesquisa, viabilizar ações com relação a isso, independente de onde for, né, onde aquilo vai acontecer, né? Então, nós temos vários scanners, né? Nós temos scanners para vários tipos de documento. E a questão do dado da pesquisa, né? Então, a nossa ideia, né, a gente já está começando a trabalhar nisso, né,
serviços ligados ao dado da pesquisa, né? Quer dizer, se fala muito em repositório de dado da pesquisa, né? Mas o repositório é o último, a última etapa, né? Então, no fundo, quando se fala em dado da pesquisa, a gente tem que pensar primeiro no ciclo de vida do dado da pesquisa, que isso aí é o que vai, de certa forma, determinar a nossa atuação, né? Então, hoje, inclusive, uma das nossas estratégias, nós selecionamos algumas pesquisas dentro da universidade, a gente está acompanhando como é que eles desenvolvem a pesquisa, né, para poder identificar a nossa atuação, os nossos serviços, né, com relação a isso, que vão desde a criação, processamento, análise, né, nós temos que atuar em todas essas etapas, né, digamos assim, que se eu atuar, por exemplo, já na criação, no apoio ao pesquisador na criação do dado, no planejamento do dado, né, eu já vou estar facilitando todo o processo, né? Então, o nosso objetivo é olhar o dado da pesquisa, né, pelo ciclo de dados, né? Isso que nos move, né? Bom, então, o grande desafio, né, e o que a gente está apresentando aqui, como é que a gente vai criar esse centro, né? Então, a primeira questão é a questão da preservação digital, né? Quer dizer, preservação digital, no fundo, é o foco aqui do principal do nosso evento, né? Preservação digital, quer dizer, eu tenho que dar acesso a um documento. Quando se fala em preservação digital, esse documento vai ser usado daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 1000 anos. Esse é o período que a gente tem que trabalhar, né? Então, já é, digamos assim, a nossa primeira problemática, né? Então, a gente nem sabe o que vai ser a tecnologia, né, daqui a 100 anos, 200 anos, 1000 anos, né? A outra questão também, quer dizer, a preservação digital, a gente entende que tem que ser uma coisa simples, né? Porque se ela não for simples, a gente não vai conseguir dominar ela ao longo todo esse período aí, né? Então, e também a gente é do entendimento que preservação digital também não é só questão técnica. Não adianta, hoje o CEDAP, lá tem o professor Rafael, o professor René e outros professores que dominam, ou estão buscando o domínio, né, sobre a questão técnica, se isso aí não vai ser continuado, né, que se esse domínio não vai ser continuado, né? Quer dizer, tem chegado para nós lá algumas demandas, né, de professores que querem querem digitalizar e querem criar os seus repositórios, né? Tudo bem, a gente pode criar um repositório com grandes estratégias de preservação digital, mas será que aquele órgão, a gente vai instalar o repositório, vai durar 5 anos? Né? Será que tem pessoas, tem equipe para fazer isso? Então, preservação digital, quando se fala, né, não é só a questão técnica dos padrões, prêmios, matches, e tem aquele arquivemática e toda aquela complexidade, né? Não. É a própria constituição da instituição, do repositório, como um órgão, né? Como um órgão que vai durar 10, 20, 30, 50, 100 anos. Mesmo que até a técnica, né, não seja até o ideal, né? Mas a gente também tem que pensar nesse tipo de coisa, né? Então, o nosso desafio lá no CEDAP, né, está quer dizer, como nós estamos criando um centro, nós temos que prover serviços e nós temos que identificar que serviços são esses, né? Para a gente, quando o pesquisador chega para a gente, olha, quais são os serviços, né? Nós queremos produzir esses serviços, obviamente tem as práticas associadas a esses serviços, né? E, obviamente, nós somos uma universidade, nós estamos buscando conhecimento, a gente quer aliar o conhecimento, o estado da arte, à prestação desses serviços. Então, nós precisamos, por um lado, ser uma instituição que tem os serviços bem definidos, bem especificados, né? E também se mantenha atualizada, se mantenha no estado da arte, né, da preservação digital, com toda essa complexidade por trás da preservação digital, e principalmente tentando trazer uma visão simplificada disso, olhar, né, a gente tem que começar a olhar a preservação digital por um lado simples, para poder, inclusive, desenvolver ela. Se a gente começa a, né,
complicar muito, a própria preservação digital está virando um problema para ela mesma. Tá? Então, o nosso desafio, então, a gente tem que gerir conhecimento, né, em dados da pesquisa, em digitalização, pesquisa e desenvolvimento nessas áreas, desenvolver práticas, serviços. Né? Então, são uma série de questões que a gente tem que compatibilizar dentro de um órgão. Então, qual é que foi a nossa estratégia, né, para desenvolver isso? Né? Então, a gente precisa registrar o conhecimento, a gente precisa capturar o conhecimento, o estado da arte, né? Quem são as pessoas, quem são os órgãos, quem são os repositórios que existem, os periódicos, as principais publicações, os principais temas. Né? Nós precisamos dominar esse conhecimento, registrar, compartilhar esse conhecimento entre toda a equipe. Né? E, além do que, nós precisamos registrar os nossos processos, as nossas práticas, relacionar os nossos processos, as nossas práticas com esse conhecimento. Né? Que a gente está chamando de, talvez, o ambiente de funcionamento do centro. Né? Isso nós estamos em processo. Né? O CEDAP, de certa forma, tem 2, 3 anos que a gente está desenvolvendo esse tipo de coisa. Tá? Em paralelo com a nossa prática. Claro que a gente estamos desenvolvendo as práticas e ao mesmo tempo estamos formalizando essas práticas e o conhecimento por trás disso. Né? Então, a nossa estratégia foi caracterizar o ecossistema de pesquisa e desenvolvimento em digitalização e em dados da pesquisa. Tá? Trabalhar um pouco com a questão da inovação, onde é que está a inovação dentro desse ecossistema, e aí desenvolver um ambiente, né? Um sistema para dar suporte, né, à atuação do nosso centro. Então, a primeira coisa que se fez foi identificar esse ecossistema. Né? O que é a pesquisa, o desenvolvimento e a própria a prestação de serviços, né, ligado, digamos assim, realizado dentro do ecossistema e prestação de serviço realizado por organismos semelhantes ao CEDAP, né, que a gente, no exterior, em muitas universidades, tem já unidades que prestam serviço aos pesquisadores na gestão de dados na pesquisa, na digitalização. Né? Então, nós vamos olhar esse ecossistema para poder criar o nosso ambiente e ver como é que a gente vai estruturar a representação do conhecimento disso e dos processos decorrentes disso. Né? Então, o ecossistema ligado à digitalização, então a gente tem, ele está muito ligado aos padrões abertos, né? Ele é um ambiente aberto, é um ambiente livre, é um ambiente de pesquisa, né? É um ambiente que a pesquisa é aplicada em vários centros ligados à universidade, de digitalização, de serviços da área de pesquisa. Né? A gente também tem vários repositórios, né, já sendo implementados. A gente tem associações, alianças, né? Aliança do RDA, né? Uma aliança de acesso a dados e várias outras alianças. Né? Então, nós temos um ambiente bem aberto, bastante amplo e que desenvolve, que avança, né? Procura avançar na questão tanto do desenvolvimento do conhecimento quanto a aplicação disso. Né? Então, a gente identificou esse ambiente, né? Então, é esse ambiente que a gente precisa trabalhar, a gente precisa identificar ele, né? Então, a gente precisa identificar quem são as associações, as alianças, quem são os principais órgãos que prestam serviços semelhantes aos nossos, onde é que estão as melhores pesquisas, os melhores projetos, né? E como é que esse ecossistema funciona. Então, essa é uma preocupação que a gente está tendo, né, hoje. Deixa eu ver se eu... E também é um ambiente que trabalha muito com a questão do software livre. Né? Não só no software livre como desenvolvimento de software mesmo, mas com o espírito de desenvolvimento livre. Né? Isso não se traduz só no software, traduz nas recomendações, nas especificações, né? Dentro desse mundo livre. Né? Bom, dentro dessa questão, a gente analisar pela ótica da inovação, né?
Então, esse ecossistema que a gente identificou, ele está muito ligado à inovação aberta e à inovação interativa. Né? Então, a inovação aberta, né, vê a pesquisa e desenvolvimento como um sistema aberto, em que ideias podem ir e vir do mercado, né? O conhecimento útil é amplamente distribuído, né? Não é aquela inovação fechada, né, que a empresa tem o seu laboratório fechado e o grande, digamos assim, o fator de inovação é o segredo do laboratório. Né? Então, a inovação aberta é aquela que as fontes de conhecimentos externas como processo central da inovação. Né? Então, aquele ecossistema que a gente identificou também que o processo de desenvolvimento é dentro de um ambiente de inovação aberta. Né? E também inovação interativa. Né? Então, o processo não é determinista, não segue uma fórmula pronta. É socialmente construído pelos atores. Né? Então, é bem assim que a gente identifica esse ecossistema, né, de desenvolvimento do dado da pesquisa, da preservação digital e da digitalização, que, no fundo, eles têm a mesma característica. Né? E a inovação não é somente empurrada pela tecnologia, nem somente puxada pelo mercado. Né? As primeiras gerações da inovação, né, que a primeira geração era a tecnologia que empurrava, né, e depois a segunda é que o mercado puxava. Né? Agora a gente está nessa uma inovação mais aberta. Né? Bom, então, como é que a gente está desenvolvendo esse ambiente? Né? Quer dizer, isso aqui é um processo contínuo e talvez até infinito. Né? Então, a gente está identificando os atores externos e internos que interagem na pesquisa e desenvolvimento e na operacionalização do serviço de digitalização e dados da pesquisa, né, que são os atores. No fundo, eu já falei antes ali. Né? Um modelo para representar, e aí que vem, né, que talvez é o que eu vou apresentar mais aqui, né? Um modelo para representar o conhecimento, práticas, serviços e recursos dentro desse ecossistema. Né? Quer dizer, então a gente precisa conhecer esse ecossistema e representar, né, dentro do nosso ambiente isso, né, e o conhecimento decorrente disso tudo. Né? E aí, claro, né, como é que a gente vai operacionalizar? Então, nós precisamos criar estruturas de representação do conhecimento. Né? Como é que nós vamos representar isso tudo? Né? E, além disso, como é que nós vamos trabalhar com o ambiente colaborativo? Né? Porque a gente falou que a inovação é aberta, é interativa, né? Então nós precisamos também ter um ambiente de colaboração, né? Que trabalha em cima, então, desse conhecimento registrado, representado, e não só conhecimento, como eu falei, dos serviços e dos recursos, né? Porque a gente quer fazer essa ligação do conhecimento com os serviços prestados e as práticas prestadas. Né? Bom, então a gente criou um ambiente, né, onde a gente está focado então, no ecossistema, né, os atores envolvidos. Né, aqui a gente está identificando os atores próximos, né, dentro da nossa universidade, e os atores externos também, né, instituições parceiras e assim por diante. Né. Bom, então como é que é a estratégia de desenvolvimento, né, que a gente está buscando, a gente está desenvolvendo, isso aqui está em processo, né, para desenvolver isso. Né? Então, a primeira questão, que eu até já falei, é a busca de um modelo para representar o conhecimento, as práticas e serviços. E eu não coloquei aqui, na realidade, é para conseguir representar o próprio ecossistema, quem são os atores, os principais projetos e tudo mais. Né? Busca de um modelo de colaboração, então, busca e configuração de uma ferramenta e construção colaborativa de tudo isso, né, a partir da operacionalização desse ambiente. Né. Então, as soluções que a gente encontrou, né, para atender essas estratégias. Né. Então, com relação ao conhecimento, a gente foi buscar, digamos, a inspiração, o modelo disso, nos corpos de conhecimento. Né. Depois vou falar um pouco mais sobre isso. Né. A gente também sentiu a necessidade de um modelo conceitual, né, que, na verdade, o modelo conceitual faz com que a gente enxergue a coisa simples, porque o grande problema que a gente enfrenta com relação à preservação digital é a conceitualização,
é definir os conceitos e, principalmente, como é que nós enxergamos a preservação digital. O que é preservação digital, para daí depois a gente, toda a equipe, todo mundo, trabalhar focado com aquele único conceito. Né? Quer dizer, no sentido de simplificar, né? de buscar essa conceitualização. Né? Que esse eu acho que a gente entende como o principal problema que torna a preservação digital uma coisa mais complicada do que ela é. Então, e aí, dentro daquele ecossistema que a gente está desenvolvendo, né, a gente pensou, não somos nós os primeiros a pensar desse jeito. Né? Então, claro que existe alguém que já fez isso. Né? E aí nós encontramos, tem projetos de preservação digital que também desenvolveram modelos conceituais. Então, obviamente, nós adaptamos esses modelos para a nossa realidade. Né? Para colaborar, então, o modelo de colaboração 3C, né? Que esse modelo diz o seguinte, né? Para colaborar, nós precisamos nos comunicar, nós precisamos cooperar, quer dizer, operar em conjunto, desenvolver em conjunto, mas não adianta só comunicar nem desenvolver em conjunto, nós precisamos coordenar. Né? Tem que ter uma ordem, né? Regras para isso. Então, esse é o nosso modelo, né? De desenvolver a colaboração dentro do nosso ambiente. Né? Depois, então, nós vamos buscar uma ferramenta, um software que dê apoio a isso. Né? E nós estamos utilizando o Semantic MediaWiki, que o MediaWiki é o software da Wikipédia. Né? Então, na realidade, o Semantic MediaWiki é um software que traz os conceitos da web semântica, ontologias e outras coisas, né? Agrega valor a essa ferramenta e nos permite, então, inclusive, capturar o conhecimento, representar essa informação. Né? Então, agora eu tenho uma wiki com um valor, né? com um entendimento semântico maior do que está representado ali dentro. Né? E, obviamente, então, a construção desses corpos de conhecimento, né? Que a gente está desenvolvendo de forma colaborativa. Né? Bom, então, a primeira questão é isso, quer dizer, como é que nós vamos representar esse conhecimento em digitalização, preservação digital, dados da pesquisa, mas não é um conhecimento diferente, que a atuação do CEDAP é ligada à prática. Então, nós temos que representar de uma forma que essa conexão exista. Né? E onde é que nós vamos buscar, digamos assim, um modelo para isso? É um dos corpos de conhecimento. Né? Quer dizer, existem hoje vários corpos de conhecimento, né? O PMBOK, o BPMCBOK. Né? Esses corpos de conhecimento, né, representam a agregação do conhecimento estabelecido para uma área particular, que é esperada ser atendida por um indivíduo a ser considerado um praticante ou um certificado para essa área. Acho que até faltou uma palavra ali. Né? O que é isso? Então, por exemplo, existe gestão de processos ou gestão de projetos. Né? Então, existe a Associação Internacional, não sei direito o nome, dos gestores de projetos. Né? Essas associações, elas têm os seus corpos de conhecimento, onde especialistas, né, desenvolvem o conhecimento, registram nesses corpos de conhecimento o conhecimento necessário para que os praticantes da área desenvolvam as suas práticas. Tá? Inclusive, existem ambientes de certificação, né? A gente pode obter um certificado em PMBOK, em BPM, CBOK. Né? Então, nós resolvemos nos inspirar um pouco nesse modelo para criar um ambiente de registro do conhecimento. Por que esse modelo? Porque esse aqui, a palavra praticante foi fundamental para a gente. Porque ele alia o corpo de conhecimento com as práticas. Porque ele é feito para que uma pessoa, né, que queira ser um praticante da área, queira ser uma pessoa que tem uma certificação na área, né, use esse corpo de conhecimento para estudar, para formar o seu conhecimento, inclusive nesse caso aqui, né, ele vai submeter a provas e tal, e vai ter um certificado. Né? Tá? Claro que no nosso caso é um pouco diferente. Né? Esses corpos de conhecimento são oferecidos por associações profissionais
voltados para o praticante. O SEDAP é diferente, né? Quer dizer, primeiro, esses corpos de conhecimento são desenvolvidos por especialistas já consagrados, né? O nosso não. Né? Está sendo desenvolvido por nós, onde nós estamos aprendendo e adquirindo ele. Né? E segundo, é feito, né, na realidade, é para as nossas práticas. Né? Então, ele tem uma aplicação um pouco diferente, uma característica um pouco diferente, inclusive o próprio desenvolvimento dele. Né? Quer dizer, ele começa reduzido, limitado, e ele vai crescendo e agregando conhecimento. Né? O conhecimento vai sendo agregado nele. Tá? Então, a gente fez um estudo, né, de como é que são as estruturas desses principais corpos de conhecimento, o que eles têm, como é que eles estão divididos em capítulos, o que são a semântica das suas estruturas. Né? Então, eles são mais ou menos divididos em áreas de conhecimento, onde são discutidos os conhecimentos, né? E os processos, que refletem as práticas ligadas àquelas áreas. Né? E outras questões aí também. Né? Então, no fundo, o nosso corpo de conhecimento, então a gente também trabalha com o conceito de área de conhecimento, e aí a gente está enfrentando um desafio muito grande, quer dizer, quais são as áreas de conhecimento em digitalização? Quais são as áreas de conhecimento em preservação digital? Quais são as áreas de conhecimento em dados da pesquisa? Né? Só para o que a gente entende que a área de conhecimento é uma coisa mais ou menos estanque, isolada, né? Autocontida. Né? Modelos conceituais, processos e serviços, e a gente também está trazendo a questão da ontologia, né, para dar uma natureza semântica para tudo isso, e também para poder incorporar todo esse ecossistema, né, todos os componentes desse ecossistema, aí, como, por exemplo, que vai desde especificações, recomendações, projetos, organizações, chegando até o equipamento do SEDAP. Né, quer dizer, todo aprendizado daquele equipamento, a gente também tem que capturar isso, né? Isso tem que estar presente dentro desse... Né? O nosso ecossistema envolve o ecossistema, não sei se daria para dizer, mas a parte interna lá de funcionamento do SEDAP. Né? Então, a gente, né, ele tem essa estrutura aí, né? Áreas de conhecimento, os processos, então aqui representa, né, as ações, né, ligadas a cada área de conhecimento a serem desempenhadas pela equipe, pela comunidade. Né? Modelos conceituais, aquele negócio, né, que no início até a gente não estava muito preocupado com modelos conceituais, mas a gente chegou à conclusão que não, nós precisamos trabalhar com a conceitualização, né, definir bem os conceitos nossos. Né. Os serviços, né, que na realidade como é que a gente organiza os processos, né? Como é que um serviço é uma composição de processos para a gente realizar um serviço, né? E a ontologia, então, né? Então aqui é um exemplo, né? Então, digitalização, a gente tem, nós definimos essas áreas, e como é um processo de construção colaborativa, não quer dizer que amanhã não se mude essas áreas, se chegue a uma conclusão que não, né? Que a coisa é diferente, tá? Então, a gente tem as áreas, por exemplo, assim, digitalização, seleção e conversão é muito importante, porque digitalização, essa que existe no mercado é uma coisa, a digitalização no campo de uma universidade, de um centro de pesquisa, é outra. Seleção, critérios de seleção de obra rara. Só aí já tem existe congresso só disso, ou publicações só disso, né? Conversão também, tá? Quer dizer, como é que se define a resolução, profundidade de uma obra rara? Tá? Só aí já é um problema, e por incrível que pareça, a gente ainda está buscando conhecimento aí, né? Ou pelo menos a gente ainda não tem muita certeza ainda, né, das configurações aí, e até dos nossos critérios de seleção. Né? Porque, inclusive, a gente está observando que seleção, a gente já tem que até incluir preservação digital, das características significativas do objeto que deve ser preservado ao longo dos 1000 anos já no mundo digital. Né? Tipo, por exemplo, se a letra é importante eu preservar ou não. Vai depender muito do... Então, lá na digitalização, quando eu estou definindo os critérios de seleção, eu já tenho que pensar num plano de preservação digital onde eu vou dizer o que é importante ser preservado. Porque o cara lá, daqui a 20 anos, quando tiver que fazer um processo de migração,
eu já disse para ele aqui o que ele tem que respeitar e o que ele não tem, o que ele não precisa respeitar, né? Controle da qualidade, produção das imagens, descrição, representação, planejamento e gerenciamento. Essas são as principais áreas que a gente identificou no momento, né? Não quer dizer que isso não mude. Aqui a nossa ontologia, né, para representar então esse ecossistema, né, e a gente se baseou muito naquela ontologia do vivo. Vivo é um ambiente, porque hoje em dia, né, a gente pega as grandes universidades, tem um projeto vivo que envolve umas 5, 6 universidades americanas, Cornell, Florida e tal, aonde o objetivo dele não é descrever só os documentos, o conhecimento registrado nos documentos, né, que seriam os repositórios institucionais, né, a produção da instituição que está registrada em documentos. Eles estão preocupados em descrever todos os recursos da universidade, que vai desde o departamento, do laboratório, do projeto de pesquisa, né, e isso tudo relacionado. Então, se a gente entrar lá no site da Universidade de Cornell, por exemplo, já existe esse ambiente. Quer dizer, a gente entende que esse é o futuro, né, digamos assim, de um ambiente, né, que vai ser, né, um ambiente de organização, chamam de redes de comunidade de pesquisa. Tá? Então, a gente está adotando a ontologia deles, né, como base, porque, de certa forma, esse ecossistema de uma universidade é muito parecido com o ecossistema que nós identificamos para a digitalização, dados da pesquisa, né? Então, ele usa a ontologia do Barry Smith, né? BFO, que é uma ontologia de fundamentação, que vai lá nos aspectos mais filosóficos, para conseguir, né, organizar bem os conceitos, mas aí a gente, então, representa, né, os agentes, o software, os serviços, os corpos de conhecimento, os processos, né? Então, tudo que a gente trabalha dentro do nosso ambiente, a ontologia representa, né? Bom, a colaboração, então, a gente, então, eu já falei, a gente está utilizando a construção colaborativa, usando o modelo 3C, né? Mas a gente acha que, para a gente registrar esse conhecimento, então, nós temos que trabalhar com ontologia, né, e também na forma textual. Não posso, né, abdicar da forma textual, né? E a ferramenta, de certa forma, que mais se adapta para esse tipo de ambiente é então, a MediaWiki, né, na sua versão semântica, né? Então, nós analisamos outras ferramentas, né, e essa aí foi a que mais próxima chegou das nossas necessidades, né? Então, aqui tem né, como é que é o nosso ambiente, né? Aqui, inclusive, a página que endereça, né, a área de conhecimento em digitalização, né? Aí os processos ali depois. Então, a gente pode criar fóruns de discussão, o texto, né, a gente pode criar colaborativamente, ela mantém o histórico das mudanças, quem colaborou, quem contribuiu, né, como o Wikipédia faz, né, ela é o Wikipédia. E o que é o Semantic MediaWiki? Onde é que está o lado semântico, né? Então, por trás dessa ferramenta tem uma ontologia, então, cada página, eu defino as classes da minha ontologia, porque o MediaWiki, o elemento da representação é a página wiki, né? Então, no MediaWiki eu tenho páginas que representam classes, páginas que representam propriedades e páginas que representam instâncias dessas classes, né? Então, por exemplo, eu tenho lá a classe software, que é uma página, e eu tenho ali a classe software Gob Production, que é um software ligado à obra rara, que agora até mudou de nome, aqui todo, né? Então, à medida que eu estou estudando esse software, né, eu vou registrando naquela página, mas aquela página ali é do tipo software. Na realidade, ela representa um objeto desse ecossistema aí que chama-se software para, né, gestão de obra rara, né, de digitalização de obra rara, né?
Isso aqui é mais detalhe, mas dentro do mundo semântico, o MediaWiki permite que eu, quando eu digito o texto, né, eu posso colocar propriedades, são uma espécie de campos. Né? E aí ele traduz essas propriedades em triplas lá dentro da web semântica e tal. Então, quer dizer, eu escrevo textualmente, né, e eu crio algumas marcações dentro desse texto que ele transforma aquilo em sentenças RDF, né, da web semântica. Então, se pode fazer consulta, eu quero saber quais são os processos que estão ligados a tal corpo, eu quero saber, né, então eu posso fazer esse tipo de representação, né? Bom, aqui rapidamente, né, então os benefícios que a gente já obteve, né? Então, esse aqui é o corpo de conhecimento em digitalização. Um benefício muito importante foi a delimitação das áreas, as áreas de estudo. Então, lá na universidade, professor, eu quero fazer um trabalho de conclusão de curso. Né? Não, então vai fazer em quê? Em seleção? Em conversão? Quer dizer, então a gente já, né, consegue delimitar bem isso. Em descrição e representação, né? A gente tem uma ontologia, então, onde a gente representa os softwares, os projetos, né? Então, o scanner que a gente adquiriu, como é que eu faço para usar esse scanner para digitalizar um material que está encadernado, que eu vou digitalizar ele aberto, 2 páginas por imagem, como é que eu faço para transformar isso em... Né? Cada caso é um caso e tem um processo bem complexo para a gente fazer isso. Né? Então, a gente vai criando essas páginas aí, onde a gente vai registrando esse conhecimento. O dia que precisar repetir isso, eu já sei. Né? O folheto encadernado. Como é que eu faço? Se eu desencadernar nele, a última é com a primeira. Tem toda uma ordem aí. Cada caso é um caso. Né? É bem complicado essa história aí. Né? Aí a gente tem que começar a usar scanner, mais a combinação com software, mais com isso e mais com aquilo. Né? Bom... Então, esses nossos processos têm... a área de conhecimento leva os processos, a gente tem processos de apoio. Nós estamos, então, com a área de conhecimento, nós estamos chegando aos processos. Então, nós estamos identificando o que nós vamos ter que fazer. Os processos é o que a gente faz. Né? Ou o que a gente vai fazer. Tem muitos processos que a gente está planejando a existência dele. Né? Quer dizer, como eu digo, o centro tem nós somos muito novos, muito recentes ainda, então muita coisa que a gente está... O corpo de conhecimento, às vezes, ele vai na frente. Tá? Então, aí a gente tem processos de desenvolvimento. Então, nós temos lá o processo de elaboração de recomendações para a seleção. É um processo que a gente tem que fazer. Nós temos que criar recomendações para isso. Né? Depois, nós temos um processo lá de planejamento, aonde ele vai definir como é que vai ser a seleção daquele projeto. E um processo de execução. Então, à medida que a gente vai... E tudo isso ligado ao corpo de conhecimento. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Então, aqui nós temos ali a seleção. Né? Então, os produtos, né? Critérios de seleção. Então, os critérios CEDAP de seleção, ou as guias, as recomendações, e aí depois vem, quando eu tenho um projeto, eu tenho a aplicação disso, e tudo isso ligado à área de conhecimento. Por exemplo, tem requisitos para a digitalização de acervo. Né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho os processos, né, para cada momento atual. Você pode ver que a Wikipédia, né, quando a gente tem um verbete que não foi definido, ele está em vermelho. Né? Então, aqueles processos ali que estão em vermelho não existem ainda. É mais ainda, a gente está achando que eles vão ser os... Né? E assim como acontece muito da gente... Não, esse processo não é bem assim, temos que mudar. Tem todo um processo de construção. Né? Isso aqui não é um processo definitivo. Então, a gente já avançou bastante na questão dos critérios, na configuração dos objetos digitais, na representação, digitalização de obras raras, que a gente viu que é uma questão bem complexa, né? Tem muita coisa para desenvolver. Tá?
O corpo de conhecimento em preservação digital, então nós chegamos nessas áreas de conhecimento aí, né? Os principais desafios, né, na construção desse corpo de conhecimento: criar um corpo conceitual para a preservação digital, porque a gente chegou à conclusão que nós temos que ter as nossas definições, os nossos conceitos, o nosso conhecimento, como eu já falei, para tornar a coisa simples e ver a coisa simples, né? E organizar as áreas de conhecimento em limites claros e bem definidos. Nossa, até para chegar nessas áreas de conhecimento foi um processo bem complexo e a gente não tem certeza. Quer dizer, é uma coisa que talvez daqui a um dia, 2 dias, a gente ainda está em processo de elaboração e dados da pesquisa ainda precisamos ainda evoluir muito mais. A gente ainda está, mas a gente está chegando à conclusão que o conhecimento em área, o ciclo e o conhecimento de dados da pesquisa está muito. A gente precisa dominar o da preservação digital antes, porque ele é uma aplicação praticamente em algumas áreas da preservação digital. Então, isso aqui, quando a gente for desenvolver o corpo de conhecimento em preservação digital, a gente foi, mas quem são os, dentro da história do ecossistema e tal, quem são os mais marcantes, ou que para nós mais marcaram, que a gente achou que são os que fizeram aquela grande diferença para a gente, Então, a gente achou, por exemplo, tem o projeto Planets, que é um projeto já um certo antigo, mas é um projeto da Comunidade Europeia, um projeto que tem pesquisadores que são, assim, hoje, de renome na área. Então, olha, esse projeto aí a gente tem que olhar ele com muita atenção, porque é muito bom que esses projetos, principalmente da Comunidade Europeia, eles colocam as entregas do projeto no site, Então, a gente tem essa oportunidade aí de ver como é que eles trabalham, Então, a gente se baseou muito no Planet, na Biblioteca Digital da Califórnia, que eles também são muito fortes na questão da preservação digital, desenvolveram já há muito tempo, isso aí, sei lá, fazem mais de 10 anos que eles estão nisso, Quer dizer, muitas coisas aí são coisas de 10 anos atrás, que a gente está indo atrás, da problemática, A gente achou importante também trazer para o corpo de conhecimento os metadados, as representações. Não que eu quero pegar o modelo e trazer para cá, não. Os conceitos que estão dentro desses padrões, para a gente absorver eles no nosso modelo. Desculpa, aqui eu estou falando modelo conceitual, Tá? Então, a gente se baseou no modelo conceitual. No Planets, que o Planets e o projeto da Universidade de Califórnia, eles desenvolveram o modelo conceitual. Claro, para eles poderem se entenderem. Então, a gente... Tá? A gente também achou importante valorizar e trabalhar com os padrões de metadados, os conceitos que estão lá para incorporar dentro disso, ciclo de vida, ciclo de vida da curadoria digital, serviços, o modelo OIS, que é um modelo de referência do que é uma base de um repositório digital, Tá? E modelos de avaliação, aqueles do repositório confiável, que na realidade esses modelos eles envolvem os de cima, viu? Do OIS, mas o que a gente acha importante nesse aí é aquilo que eu falei lá no início, não adianta só trabalhar com a tecnologia. Esse modelo ali, o track, que é o vermelhinho ali, o capítulo 2, ele tem o capítulo... A primeira parte é a segunda. A segunda parte é o tecnicismo. A primeira parte é essa questão de como é que eu implemento o negócio para que o ambiente seja preservável. Que a equipe tenha treinamento, tenha condições, que o ambiente tenha condições de prover todo aquele tecnicismo, digamos assim, ao longo de 1000 anos. Então, a gente também está trazendo isso aí gerou uma área de conhecimento. A gente achou, não, temos que ter uma área, tem que dominar esse conhecimento de gestão, de administração de um ambiente desses. Tá? E o do Planet, que foi digamos assim, o principal, o que a gente mais se baseou. Então, esse aqui é o nosso modelo conceitual, onde a gente trabalha, então, com a questão do plano de preservação, ação de preservação, o objeto de preservação, o ambiente de preservação e os serviços ligados. Então, foi isso aí que, mais ou menos, todos aqueles,
o OIS, a gente também, quando a gente tentou estabelecer paralelos entre eles, né? Onde é que está isso aqui num, onde é que está isso aqui no outro, né? Então, isso aí é para ser o nosso modelo, né? De nossa base conceitual, né? Então, aqui só, rapidamente, né? O objeto da preservação é um objeto que está em risco, diretamente ou indiretamente, e necessita ser digitamente preservado. Então, nós até adotamos as definições, né? Desses próprios modelos conceituais. Tá? Uma coisa importante é o ambiente da preservação. Né? Fator que restringe, delimita o objeto e é necessário para interpretar esse objeto. Né? Quer dizer, o ambiente, vem desde o ambiente. Então, se a gente entrar lá no modelo conceitual lá do projeto Premits, o ambiente vem desde... É o software, é o hardware, é o produtor, é o consumidor, é o fator político... Então, o ambiente é uma coisa super importante, né, de se trabalhar, de se conhecer, de definir, de se dissecar ele para poder desenvolver, atuar ele da forma mais fácil, né, mais simplificada possível, né, que no fundo aqui o nosso objetivo é simplificar. Tá? O objeto da preservação também, né, o que é... desculpe. A próxima, né? Plano de preservação, então, né, define ações de preservação a serem realizadas devido aos riscos identificados para um conjunto de objetos. Né? Porque a questão plano de preservação é um negócio muito complexo, que a própria definição do que é isso, né, a gente não encontra assim, em sites, o nosso plano de preservação digital. Todo mundo fala, mas e aí? O que é isso mesmo? Tá? Mesma coisa política. Uns confundem política com plano, outros confundem política com estratégia. Né? Então, nós vamos ter que ter o nosso entendimento e o que é um plano. Né? Inclusive, isso aí, a gente ainda não entramos no detalhamento. Nós paramos no conceito. Agora, nós temos que realmente passar a desenvolver isso. Nós não desenvolvemos ainda plano de preservação digital. Mas agora a gente já, pelo menos, nós sabemos como é que nós vamos atuar nisso aí. Né? Como é que vai ser esse plano de preservação digital. Né? E a questão do risco de preservação digital. Né? O pessoal na realidade, acho que eu até coloquei aqui né? O que são os requisitos de preservação? Né? Ações de preservação que são desejáveis para a preservação do objeto. Características significativas, isso é uma questão super importante, que se aborda muito pouco e se chegou à conclusão que, né, quer dizer, característica do objeto de preservação e do ambiente, que devem ser preservadas ou atendidas a fim de garantir acessibilidade, usabilidade e significado continuados de sua capacidade de serem aceitos como evidência do que pretende registrar. Para nós, essa definição é muito importante, quer dizer, é eu hoje definir quais são as características significativas desse objeto. Então, por exemplo, se eu estou recebendo uma tese, uma dissertação, né, o que são as características significativas para ele? Porque isso é planejar. Né? É aquilo que eu digo, a letra é importante para esse tipo de material, a formatação. Né? Por quê? Porque esse material aí, ele não vai ser, o que eu tenho hoje, não vai ser o mesmo que a pessoa vai usar daqui a 20 anos, porque ele vai passar por processo de migração. Então, eu tenho que dizer, hoje, no meu planejamento, quais são as características significativas para aquele objeto. Para que a pessoa, quando for fazer a migração, utilizar disso para fazer, dentro da técnica que vai existir no futuro. Né? Então, eu tenho que saber muito bem isso aqui é uma interpretação muito, como a gente falou lá, né, que vai desde a digitalização. Quando eu estou falando com a pessoa lá da digitalização, eu tenho que entender, mas vem cá, como é que tu olha para esse objeto? O que interessa aí? Como é que é a preservação disso? Qual é os olhares e tal? Porque aí eu vou conseguir identificar, em função dessa pessoa, quais são as reais características significativas daquele objeto, né? Porque aí eu vou dizer, eu vou digitalizar ele em colorido, que vai aparecer digamos, é uma obra rara, vai aparecer o desgaste, a borra de café. Isso é uma característica significativa ou não é? Então, a gente tem que provocar essas questões naquele momento para criar o plano de preservação, para deixar dito, né,
né? E o risco da preservação, que a gente fala em risco de preservação, o risco pode ser, então, tanto na questão técnica dos formatos, o formato está ficando obsoleto, como quando a gente fala em ambiente, eu tenho que monitorar a comunidade, e, de repente, aquela comunidade mais, não é só no sentido do formato ficar obsoleto, é a comunidade passar a usar outro dispositivo para ver, ou ver aquilo em outra forma. Então, eu tenho que monitorar a comunidade para prover aquele documento naquela forma. Então, o documento entrou em risco. Não é? Quer dizer, risco por quê? Porque a comunidade não está mais... Ela mudou, ela está olhando de um jeito diferente. Então, eu tenho que... Né? Não é só a obsolescência um problema de preservação digital. É olhar a comunidade e tal. Né? Então, criando esse modelo de conhecimento, a gente conseguiu ter uma noção, assim, talvez não tão tecnicista, mas mais ampla, de como atuar na preservação digital. Né? Né? E a gente acredita que com isso a gente vai simplificar bastante todo o processo. Né? O que é um risco de preservação? Né? Quando o objeto de preservação ou seu ambiente passa a conter, em suas características, valores que estão especificados nos requisitos de risco de preservação. Então, o objeto da preservação está em risco. Né? Estou acabando. Tá? Bom, aí a gente também trabalhou com a questão dos serviços de preservação digital, né? O que a gente tem que atuar a nível de serviços, né? Serviço mais ligado à preservação, mais ligado à curadoria. Né? Esses serviços nos ajudaram, então, a definição das áreas de conhecimento e preservação digital. Quais são os principais... Deixa eu ver se... Né? Tá aqui, né? Então, a gente, no momento, né, a gente está identificando, né, isso aí inclusive está em processo de desenvolvimento, né, que a gente tem que ter uma área de conhecimento em ambiente de preservação, quer dizer, a gente tem que dominar esse ambiente, que vai desde da obsolescência do software, desde entender a comunidade, acompanhar a comunidade, conhecer o produtor, conhecer o consumidor, né, todas essas relações todas, e direitos, eu acho que também entra dentro disso aí. Planejamento da preservação digital, né? Quer dizer, como se elabora esses planos de preservação digital, considerando esse ambiente todo aí de preservação digital. Descrição e representação, aqui já entra mais a questão técnica, né? Prêmios, matches, esses padrões todos aí, arquivemática, a gente está usando um outro lá, eu acho, CIP, DIP, toda aquela... Né? Acesso e uso da informação, a produção da informação a ser preservada, a transformação, a preservação e o gerenciamento da preservação. A gente entende, no momento, que essas seriam as áreas mais ou menos estanques para a gente desenvolver a preservação digital. Então, aqui está em andamento, né, a consideração das áreas de conhecimento, a identificação dos processos. Você pode ver que, na preservação digital, os processos estão todos em vermelho, né, quer dizer, eles são ainda intenções. Né, tá? A gente também está agora tentando ver a questão da arquitetura de software para servidor, como é que você vai fazer a ingestão, representação, outras coisas mais. Né? Então, é isso. Né? Então, esse ambiente possibilita a realização de pesquisa e desenvolvimento, CEDAP, a partir de uma base conceitualmente bem formada e construída coletivamente. Né? Então, a gente está focando muito nos conceitos. Né? Quer dizer, a gente pensa, a organização da informação, sem conceito, a gente não consegue ir, né? Sem uma conceitualização e uma organização, né? Proporcionando uma convergência conceitual na atuação da equipe. Né? Quer dizer, toda a equipe tem que trabalhar pensando nos mesmos conceitos. Né? E o entendimento comum sobre tudo. Né? Então, obviamente, o desenvolvimento de serviço a partir de uma base conceitual minimiza a ocorrência de sobreposições, de lacunas, facilita né, a evolução continuada. Né? O ambiente leva a oferta de serviços que evolui em paralelo com a busca de conhecimento, então, esse negócio dos corpos de conhecimento, né? Então, a gente vai associando uma coisa e outra. Né? E, obviamente, os serviços passam a observar o resultado das pesquisas. Né? Tá?
Então é isso, né? Aqui nós temos um endereço do SEDAP. Esse corpo de conhecimento, a gente não, ele, por enquanto, ele está de acesso restrito, né? Em função da gente, ele por si próprio é um objeto de investigação de como é que vai ser como é que ele vai funcionar, né? É um momento que, como faz parte do SEDAP, a gente buscar relações, interagir, atuar dentro daquele ecossistema, né, que a gente identificou, né? A gente também vai estudar como é que nós vamos fazer para esse corpo de conhecimento, né, sair de dentro do nosso órgão. Então é isso. Obrigado, então. Obrigado, professor Rafael.